Bem-vindos ao podcast de Maria Matos. O meu nome é Vítor Rua, estou aqui com o António Duarte e com o Gonçalo Falcão. O propósito deste podcast é a divulgação e a promoção e também a análise e estudo do concerto do Stalecto no Maria Matos no dia 15 de junho. Para começar a coisa, se calhar devíamos ir ao Avarias, do GNR, em 1982, e contar um bocadinho a história a partir daí. O Avarias é um marco porque é o contágio viral do Jorge já em mim e na minha música, refletir-se na minha música. E realmente é um corte e uma inovação no rock que se dá em Portugal nessa altura e que depois, como é que se diz? É quase como o muro de Berlim, cai e depois começa uma coisa nova e a coisa nova seria o Stalecto, não é? E que também de si ainda era uma passagem para algo realmente que depois é que viria a ser. Portanto, diríamos que se o Avarias foi a sandália, o Stalecto está na viagem e depois realmente o Belzebu é que é o primeiro disco do Stalecto. Sempre pergunta qual é o primeiro disco do Stalecto, eu digo quase sempre o Belzebu. É raro às vezes que digo Stalecto, mas não sei o que é que pensa, António Duarte. Sim, o Stalecto foi um disco de transição precisamente do Avarias para o Belzebu, acho eu. No entanto, sendo um disco de transição, foi um disco altamente original e revolucionário. Sim. Porque ele tem a essência de tudo, até do que aconteceu a seguir no Stalecto. Já está ali, sim. Toda a essência está lá no Stalecto. E acho piada até porque, por exemplo, com músicos como o Tolly, que não estavam habituados a esse tipo de tipologia musical, não é? De avant-garde e tudo. Nunca mais fez, não é? E que nunca mais fez e talvez tenha sido das melhores coisas que eu ouvi dele a tocar. Não acho foi que é melhor mesmo. Pois. Mas porque estávamos todos realmente há situações assim, é como por exemplo, isso o Gonçalo até fala, se calhar sabe explicar melhor, mas por exemplo nos Captain Beefheart, aquele disco Traug Mask Réplica, por exemplo, creio que é o baterista que participa nesse disco. O baterista que participa nesse disco, que acho que é o que escreve a música conforme ele vai editando as coisas, bem substituir um baterista que aparece no documentário do Capitão Beefheart como a pessoa que falhou a oportunidade de entrar no disco Traug. Porque dizia, ele depois começou, nós começamos blues, mas ele depois começou assim a ir para um mundo que e já não, digamos que o Tolly apanhou ainda teve essa, mas pronto. Apanhou e aquela o que tu, e no fundo é uma versão do Avarias muito interessante. Sim, em que está um bocadinho do que virá a ser Stalecto a seguir, com o minimal e com a repetição, mas também há a bateria e a voz, aquela voz estranha. Eu sempre que mostro a música estrangeira, as poucas vezes que mostro a música estrangeira o Stalecto, a reação deles primeiro é perguntar a data. E depois começam a ver a tentar perceber o que é que na altura se fazia de rock na altura. E se pensarmos que na altura a coisa talvez mais avançada no rock seria, por exemplo, os Talking Heads, assim, ou os King Crimson, mas quer dizer, na New Wave, assim, os Talking Heads, e estamos a falar, por exemplo, de um álbum como o Remaining Light, se pusermos aquele ao lado, não é, o que tu está a ler, aparentemente até é mais avançado. Sim. Porque leva as linguagens. O outro era fantástico, eram temas sempre no mesmo tom e quase não havia diferença entre refrão e não, mas o nosso é uma loucura de experimental. As coisas que experimentamos em estúdio, creio que nunca mais se fizer. Sim, ainda hoje e até inovações técnicas. Sim, apresentávamos os melhores. Que não se fazia, não era habitual fazer cá em estúdio. Sim. O que eu acho piada no Stalecto é como é que a Amy Valentim de Carvalho apostou
num disco que hoje seria considerado É impossível. marginal, não é? A uma indústria discográfica. Eu acho que era impossível hoje um disco destes sair e termos um mês de estúdio e Pois, ter eu o maior acho estúdio. isso fantástico. Foi Eu estava a ler hoje. Agora, desculpe, só que o Frank Zappa diz uma coisa que também não sei, mas que pode ser que sabe a forma correta como ele diz, mas o que ele diz é qualquer coisa deste género. Vocês queixavam-se daqueles tipos da indústria, quando eu estava na indústria discográfica, de charuto e assim, e agora acham que é bem. Não, mas olhem a diferença. De antes, esses de charuto não percebiam nada de música, não é? E diziam assim: está aqui um gajo com um disco para gravar, grava. E punha, não é? E depois desce, não deu, não dava, não é? E já não editava um segundo. Agora não, agora são pessoas, são entendidos e nunca dão a oportunidade da primeira chance. É verdade. Não é? Portanto, coisa. E, isso aconteceu cá, por exemplo, com o Zeca Afonso, no Arnaldo Trindade. O Arnaldo Trindade era esse do charuto. Pronto. O Zeca contava que ia às reuniões com o Arnaldo Trindade e ele metia os pés em cima da mesa, fumava os charutos. Zeca, vai um charuto. E ele ficava completamente à rasca, não sabia o que havia de dizer. E, no entanto, foi o Arnaldo Trindade que editou quase tudo do Zeca. E eu, aqui neste caso, exato, e aqui neste caso é a mesma coisa, foi o Francisco Vasconcelos, eu recordo-me, a dizer-me, assim, a dizer-nos, mas com toda a frontalidade, dizer assim: nós podemos editar este disco porque é precisamente para isso que temos artistas como o Marco Paulo. Para o Marco Paulo vende, dá-nos o dinheiro para depois, com esse dinheiro, podermos editar discos de prestígio como este vosso que vamos editar. Pronto, pelo menos ainda havia essa consciência de dizer assim: já que ganhamos dinheiro com estas, aplicamos um bocadinho deste dinheiro para coisas e apostar. Por isso é que eu digo que hoje, se calhar, isto é impossível. Porque não e o contexto estendia-se ao jornalismo, porque eu hoje estive a ler fui reler o livro do António Duarte, dos 25 anos, Arte Elétrica, de ser português, e de facto é uma escrita e uma forma de observar as coisas, e tu falas lá na questão já na altura referes esta questão do produtor, ou seja, da coragem de alguém de editar este disco, nesse artigo, e que também deixou de existir. Bom, mas se calhar passávamos para o Cthulhu, não é? Para o Belzebu. Para o Belzebu, exatamente. Exatamente. Saltávamos o Cthulhu. Ok. O Belzebu é um disco único e se calhar também, se tivesse que escolher um disco de Stelecto só, se calhar era esse que escolhia, porque primeiro é dos mais rigorosos a nível da minimal repetitiva, é dos mais rigorosos. Talvez só álbuns como o Alley ou o Rosa Cruz que sejam tão minimal repetitivo de princípio ao fim, sem improvisação, sem nada e assim. Pronto, tem essa característica. Agora, o que é curioso é vermos assim: o disco Belzebu era para ser este disco? Não. Era para ser aquele fundo que nós chamamos agora separador Belzebu, e que está um som que está durante o lado 1 e o lado 2 do disco. Era para ser isso, e foi feito em sintetizadores, e o Jorge Meias e assim, e gravamos em cassete esse som, que agora recuperamos a master original. Mas depois tinha-se isso. Mas de repente nós éramos tão produtivos que logo a seguir já temos temas. E onde é que vamos pôr esses temas? Pois por cima do separador. E eu, para investigar, da mesma forma que o Gonçalo diz que foi investigar para ver o que é que se dizia à imprensa na altura, eu também, agora, por causa do Telec, das perguntas que me fazem, assim, também fui investigar. E é inacreditável ver isto. Por exemplo, só este pormenor. Em 82 é anunciado que, nos jornais, que o Anarband vai a Vilar de Mouros. Noutros jornais já o Telecto ia a Vilar de Mouros, e noutros ainda que o Telecto vai a Vilar de Mouros. Portanto, 3 coisas diferentes: Telecto, que o Telecto e Anarband. Depois é dito que nós vamos à Bienal de Cerveira, na mesma altura, para ensaiarmos o disco que vamos gravar do Telecto. Pois, eu estive a ver gravações de nós em Cerveira, os Telecto em Cerveira, e o que estamos a tocar não é nem o Telecto, nem o Belzebu. Estamos a tocar temas do Off-Off.
Portanto, estás a ver? Ainda não tinha saído. Ainda não tinha saído. Ainda não tinha saído. E nós já estávamos a tocar. E eu disse assim, mas isto é inacreditável. Então, como é que é possível? Então, estamos em 82, vamos dar o concerto do Tu Telectu, ainda não há Belzebu, e já estamos a tocar. Pronto, por isso é que saía 3 discos. Mas pronto, em relação ao Belzebu, nós vamos finalmente para o estúdio do Costa Pinto, do mestre Jorge Costa Pinto, para gravar, já com tudo escrito e tudo ensaiado e assim, e gravamos o disco de uma forma de overdubbing, em que o Jorge fazia sempre pelo menos 2, um sintetizador com as notas base ficava de princípio ao fim igual, e sobre isso ele solava por cima a uma altura, um volume mais baixo. E eu fazia as overdubbings necessários até completar a frase que fosse necessário. Podia, por exemplo, houve um tema que eram 6 cordas, portanto foram 6 overdubbings, era um por corda de guitarra. Mas, agora, o que é curioso é, uma coisa é o Belzebu em disco, outra coisa é o Belzebu ao vivo. Por exemplo, o António Duarte assistiu ao primeiro concerto do Belzebu e fez a crítica foi a primeira pessoa a fazer a crítica do disco Belzebu, e assistiu na Galeria Léo, na Travessa da Queimada, e viu-nos com as tábuas de passar a ferro e com o Jorge com a Dramatics e o bassline, o sintetizador já era o Júpiter 6, e eu com 3 guitarras, a Fender Jaguar, a Morris e a Ramírez, a Gibson de Charlie Christian, e os pedais, o delay, o chorus e o distortion. Pronto, o que é que acontecia? Nós tocávamos os temas de Belzebu, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, quinto, rotas, mas sem o separador Belzebu. Porquê? Porque só tínhamos os amplificadores Fender para cada um e não tínhamos possibilidade de ligar mais que um instrumento. O gravador de cassetes não dava e não punha. Portanto, nós nunca chegamos a fazer. Este concerto que vamos fazer no Teatro Maria Matos é o primeiro que reúne 2 coisas. O que fica mais próximo do disco e aquilo que nunca fizemos em concerto. Ou seja, vamos fazer não só com o separador Belzebu de princípio ao fim, coisa que os Telec nunca fizeram, como vamos utilizar o sintetizador que está igual de princípio ao fim, também está programado e também se vai utilizar isso. Por cima disso, o António Duarte vai estar a solar, coisa que nunca acontecia ao vivo. Para mim, como é que se diz? Não é insatisfação, é para mim a loucura total, porque era ao vivo, imagina, o Jorge fazia o acorde inicial do tema, por exemplo, e eu entrava down, e mal entrava ele mudava a nota, e pronto, e assim até ao fim, e nunca mais, e eu tinha que andar ali, uau. Pronto, e finalmente as pessoas neste concerto vão poder ver a parte multimídia. Vamos usar os vídeos que usávamos na altura nos concertos, nas instalações dos concertos de Telec. A nível de som, vamos usar a mesma instrumentação. Eu vou tocar com a mesma guitarra, os mesmos pedais, o António vai tocar nos sintetizadores de Jorge, Júpiter, portanto, vamos reproduzir tecnologicamente exatamente aquilo que fazíamos em disco e ao vivo. E depois, ao vivo, vamos fazer aquilo o mais próximo possível do disco, coisa que nunca conseguíamos, porque tecnologicamente na altura não tínhamos essa tecnologia, não é? Pronto. Isso é que foi, acho, a coisa mais interessante e mais desafiante, foi fazer exatamente como estava no disco. Exatamente, quer dizer, com a mesma estética, a mesma estrutura, e cingirmos rigorosamente ao disco gravado. Não é? Eu acho que décadas depois conseguir-se isso com alguma autenticidade, não é? Eu e o António Duarte aconteceu a mesma coisa quando começamos a ensaiar. Quando terminamos o primeiro ensaio, olhamos um para o outro, e eu, quando olhei para ele, pensei que ia olhar para o Jorge, e ele olhou para mim e disse:
Eu parece que voltei em 83 à vossa casa, coisa assim. Sim. E eu da mesma coisa, quer dizer, eu sei que a música tem esse poder, é assim. Agora, uma coisa é o poder de voltarmos ao tempo do bar, que nunca tive lá. Pois. Outra coisa é realmente podermos voltar a 83, assim, a um sítio específico. E é engraçado como a tecnologia faz isso. E depois também a partitura, de termos as notas e nós termos tudo escrito. E que é engraçado, porque eu vinha no carro para aqui, para o podcast, para gravar o podcast, e vi o Gonçalo vinha ouvir o Bill Frisell. Um novo disco do Bill Frisell. E eu recordo-me que os Teleco tocaram com vários músicos, mas não tocámos com o Bill Frisell. Mas o Bill Frisell esteve lá em nossa casa porque esteve com o Paul Motion, o baterista, e com o saxofonista, aquele que toca, era o Paul Motion, o Bill Frisell e o... Essa pergunta é a segunda vez que me fazem pessoas diferentes. Pronto, E eu vou demorar um bocadinho. Ok, mas eu digo já, também me lembro. E então, estávamos os três. E de todos eles, o Bill Frisell foi talvez, se eu tivesse de dizer, todos os meus que estiveram lá em casa, assim, todos eram extraordinários e fantásticos e do nível coisa, mas se houvesse uma coisa a apontar, assim, de ser assim um bocadinho esquisitinho, foi o Bill Frisell e o Tej Ripdal, dois guitarristas, curiosamente. Mas o Frisell foi assim, era assim mais picuinho assim. E até eu recordo uma vez de estar assim a mostrar coisas a ele, assim, e de repente ele quis ver os instrumentos. E eu, isto é uma coisa, estou a Júpiter 6, isto é uma coisa. Oh, não. E a guitarra, posso ver, e estava fechada na cara. E eu abri, e era a Roland, e ele, eu tive essa guitarra, então, e você coisa, e assim, e está aqui, e ele, o que é isto? E eu, são as nossas partituras, eu posso ver, pronto. E então eram as partituras, assim. E ele de repente ficou assim a olhar para as partituras e fez-me esta pergunta assim: Why do you write this? Porquê é que vocês escrevem música? E eu fiquei assim a olhar para eles assim: para que se possa ser tocada. Quer dizer, porque é que se escreve música desde há séculos, assim, para que possa ser tocada? E ele fez assim, assim assim um bocadinho. Estás bem, coisa, se algum dia pensas que vai ser tocada. E a resposta está aqui. É esta mesmo. 36 anos depois, afinal, 5. percebe-se porque é que 5 como? Não é 35? Ou 35, exato, 35 anos depois percebe-se porque é que escrevemos. Quer dizer, e nesse sentido, escrevemos tudo, até se o grupo Telex se dedicar unicamente à improvisação, nós temos discos todos escritos. Por isso é que eu disse, e a ideia dos Telecto surgirem é exatamente nesta fase, é exatamente numa questão de interpretativa. Neste caso vai ser o Belzebu, mas depois pode ser o Rosa Cruz, pode ser o Alley. Portanto, a nossa função neste momento é interpretativa, como se faz hoje no rock. Há aí grupos a tocar exatamente igual, com os mesmos instrumentos. O Lamb Lies Down on Broadway de Genesis, ou os Pink Floyd no dia de táxi, não sei para onde, para o celeiro, e o taxista diz: você é músico? Até não vai ver os Pink Floyd hoje à noite. E os Pink Floyd? Ele sim. E os Pink Floyd vão tocar hoje à noite. Aonde? Na aula magna. Eu, na aula magna? Os Pink Floyd na aula magna? E o taxista disse: sim, eu não sei de nada, não vi nada. Eu disse: mas isto é uma loucura, os Pink Floyd vão tocar na aula magna? Ele, sim, quer dizer, não é os Pink Floyd, mas eles tocam igualzinhos. Eu, mas era os Pink Floyd, quer dizer. E nesse sentido, aqui é os Pink Floyd mesmo. E se calhar convém dar esse contexto, porque o António Duarte teve desde o início, apesar de na altura ser jornalista também, tinha um grupo que era os DW Art, e desde o início também teve esta particularidade de ir comprando todos os instrumentos que os Telecto iam largando. Sim. Pelos vistos fiz bem, não? Foi uma boa aposta. Parecia uma loucura. Para quê? Sim, para quê? Eu tive sempre essa coisa de manter os instrumentos antigos, e hoje está-se a ver porque é que é preciso ter essa preocupação. Mas é curioso, porque há aqui uma série de uma espécie de um sortilégio, porque, por exemplo, os DW Art foram formados porque o Vítor e o Jorge Lima Barreto
nos desafiaram a mim e à Mané para formarmos o DW Art. Foi na cervejaria Trindade, Sim, sim. estávamos a comer e o Jorge assim, ou o Vítor disse: porquê é que não concorrem ao concurso do Rock Rendezvous? E eu vivo no Rock and Roll. Pois, e foi assim que começou. E desde o início que a DW Art se inspirava, eu digo isto com a maior honestidade, sinceridade, para mim a grande fonte de inspiração eram os Telecto. No início, porque achava revolucionária a ideia do minimalismo, da repetição, depois da repetição e a própria tecnologia que eu usava puxava-me para isso, para a repetição, para estruturas. E a forma, não é? A própria forma. E a forma, aquilo começar os temas começavam com um vento, ou uma chuva, ou uns passarinhos. Sons naturais, sons concretos, não é? E tudo isso foi bastante inspirador, ao ponto de ainda hoje eu usar essas coisas. Eu também. e devo isso à grande inspiração Telecto. O que é que havia em Portugal que me pudesse inspirar a esse nível, se não os Telecto. E foi mesmo. Foi os Telecto e realmente o Avarias do GNR. Para mim, o rock tinha que ter esse aspecto da improvisação. O mal do rock, o rock morreu quando acabou a improvisação, quando começou a ser música ligeira e canções, não é? E desapareceu aquele sentido que havia um tema, que havia um desenvolvimento do tema, havia improvisação, regressava-se ao tema e estava encerrado. Agora, por exemplo, eu sempre produzi discos com António Duarte, assim, até no estudo de António Duarte. Por exemplo, a última produção que fizemos, não interessa, mas de um grupo rock português, por exemplo, acabou-se de fazer a produção, eles excitadíssimos, ouviram só bocados do som, de tudo, que nunca tinham tido um som, não sei o quê, e de repente não sabem, não fazem a mínima ideia o que é produção, confundem produção com mistura e assim, e a determinada altura estão a dizer que tem que se tirar o som eletrónico do início, que não sei o quê, que tira-se o não sei o quê, que tira não sei o quê, não sei o quê. E tem que se tirar aquilo tudo, que era a produção, não é? E diz assim, ok, então fica só o que vocês fizeram. E dá-se esse material. E o que é que acontece? Não vamos fazer o disco com isto, porque nós demos muitos pregos. Quer dizer, inicialmente a razão é esta eletrónica coisa, isto está baixo, isto está alto, isto está coisa, tira isto, tira aquilo e aquilo. Retirado tudo. Afinal o disco não pode sair porque eles deram pregos. E depois corrigiram e mandaram-me agora já sem os pregos. E o que tu estavas a dizer é isso. Com os pregos atura-se e é uma coisa rock. Sem os pregos é uma coisa pasteurizada, é o rock pasteurizado. E há muita tendência atualmente, até por causa do tempo útil da audição das músicas, das canções. Não é? Se for mais que 3 minutos já não interessa para o iPod ou para ouvir no autocarro. Deixa-me falar a frase do António Duarte, que é muito bonita, que é, na altura ele escreveu: os músicos perderam muito tempo a passar receitas ao público em vez de o conquistar para a saudável profilaxia da novidade e da inovação. Eu achei esta frase maravilhosa. E mais, por exemplo, estava a falar dos 3 minutos, estavas a dizer os 3 minutos. O Avarias tem 27 minutos. Como é que o Avarias tem 27 minutos? Como é que é possível em 81 sair um LP em que um lado é... Acontece por 2 razões. E foi o primeiro em Portugal. Os bombinhos tinham 30. E único durante muitas décadas. Pronto. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: como é que isso foi possível? Por várias circunstâncias. Mas 2 delas, as principais, é esta. Uma, porque a música é mesmo muito boa e era quase impossível dizer-se que não, uma coisa assim que nunca tinha existido. A segunda, realmente importante, o Camacho, não é? Que estava a produzir, o Ricardo Camacho, no fim a dizer, não, isto é assim, isto só pode sair assim também, o que deu uma ajuda. E depois, last but not least, sou eu em frente do Francisco Vasconcelos e do David Ferreira no escritório deles a dizer assim, então o disco está mas há um problema, uma música é um lado inteiro do disco, só 27 minutos. Não pode ser, na rua, não pode ser, nem pensar. Mas não pode ser porquê? Porque um LP tem que ter pelo menos 8 músicas. E ficou-se assim um silêncio e disse assim, até se eu te puser 7 do outro lado.
E ele começou-se a rir e disse ok, pronto. E depois ouviu a música e ficou os 27 minutos a dançar no escritório sozinho e no fim disse é assim que sai o disco, pronto. E conseguimos o disco. Mas pronto, agora que se calhar já deve estar a terminar, ou se calhar já terminou, ou estamos quase a terminar o podcast de Maria Matos, só para relembrar que o objetivo disto é o concerto no dia 15 de junho, no Teatro Maria Matos, em que pela primeira e única vez, até em 35 anos, os Telectos vão apresentar ao vivo o álbum Beelzebub da forma mais próxima do disco possível e também o mais próximo possível daquilo que eram os concertos de Telecto da altura. Vai estar o António Duarte, como o Gonçalo Facão já disse, que acompanha-nos desde o início, participou connosco desde o início, colaborou connosco desde o início e vai ter multimídia e surpresas que espero que as pessoas vejam. Sim. Não se esqueçam que eu fui informado de fontes seguras que já quase não há bilhetes, já que já não esgotou completamente. Portanto, quem está a ouvir isto, por favor, não fique assim a pensar talvez vá, porque quando disser talvez, já não vai. As regras do podcast diziam que não se podiam falar dessas coisas. Não, isso era no futuro nem no passado. Eu não estou a falar. Okay, já estou numa física quântica. Eu estou em mundos paralelos já do que a teoria da corda, já coisas assim desse género, já não, assim nesse sentido não há problema. Deviam falar também que o disco Beelzebub em LP tornou-se mítico, assim, é altamente colecionável, atingiu valores absolutamente estúpidos no mercado, parvos no mercado comercial. E daí ser também talvez útil, daí ser útil avisar as pessoas que também vai sair o LP Beelzebub reeditado. Neste momento acaba de desvalorizar para aí o Discogs. Exatamente. O LP caiu para... Uma mensagem para todos aqueles que compraram por 750 euros ou 1500 euros o álbum Beelzebub. Não sei, porque depois há aqueles que querem mesmo o original. O original, absolutamente. Colecionável. Mas o novo disco tem esta coisa nova, interessante de trazer a banda sonora que original e também a masterização ser o mais próximo possível do que os Telectos queriam, porque o que aconteceu foi o separador Beelzebub levou muito reverb, a sugestão do Mestre Costa Pinto, porque dizia que se ouvia o barulho da cassete, do gravador de cassetes. Simplesmente ele tinha razão que se ouvia, mas esse barulho da cassete era excelente. E então, agora neste disco podem ouvir realmente como é que era o separador Beelzebub, nesse sentido. E a masterização, por exemplo, coisas que quase não se ouvia no disco original, como o metalofone no Tenet, e os agudos e assim, agora com esta nova masterização que foi feita por António Duarte, distingue-se tudo e era exatamente o que queríamos, com corpo, mas a distinguir os agudos. No disco ficou com a tecnologia à altura um bocadito abafado e agora que está mesmo como deve ser, ao ponto. E a capa também vai ficar. A capa, como era eu não sei quem fez, não é isso. mas está. Mas tinha um fundo castanho. Sim, exato. Que agora vai ser corrigido. Sim, é uma expressão, finalmente vai ser. Ou seja, tudo são correções no sentido de não de melhorar uma coisa que estava mal, mas de melhorar no sentido de torná-lo mais verdadeiro e mais real. O Beelzebub era para ser a preto e branco, ou para ser mono, quer dizer, era preto e branco, pronto. Não tinha vermelho, não tinha branco, assim. E só passou a ter cor a partir do momento em que o Jorge fez esta pergunta ao Inês Meliquat. Disse assim: olha, não temos dinheiro e o disco vai ser só de uma cor, assim, porque com duas cores torna a coisa logo muito mais cara. Pronto, quando ele disse isto, o Inês não largou até ter duas cores. E ele também não queria, também deu a preto e branco, mas mal ouviu que era mais caro com duas cores. O disco teve que ser com duas cores. E até a última hora não sabia qual era a cor, e nem o próprio Meliquat, até que ele falou, tem que ser a cor, e ele então fez assim uma coisa e saiu aquilo. E aquilo não é nada, aquilo é uma cor. Ele inventou uma cor. É a cor Melicastro. Podia-se falar do Ernesto Melicastro, não só na capa, mas também no nome Telecto. Exato, a importância do nome. O Telecto Telectu e Telectu é retirado de um poema concreto do Melicastro, com as palavras in e depois telectual, e depois intelectualmente, e o Jorge retirou aquela parte que tu telectu, e inicialmente era que tu telectu, e era assim que era anunciado.
Depois passou para Telectu, simplificou-se para Telectu, e o que tu Telectu ficou o disco. Este tipo de simplificação não tem nada a ver com a simplificação idiota do instrumento piano-forte, passar-se a chamar piano na altura em que duplicou de tamanho, em que de uma corda passou para 3 e passou 490 peças. E o sistema mecânico melhorou para dar mais forte. Ou seja, o instrumento de piano-forte, que já de si não se devia chamar piano-forte porque o homenzinho deu-lhe o nome de gravicembalo, mas que numa crítica o senhor escreveu a dizer assim na altura: este instrumento que permite tocar piano-forte, e então a partir daí toda a gente passou a chamar piano-forte. E assim se chama em Itália ainda. Mas cá, de repente, no século em que tudo aumenta de tamanho e de corda e coisa, os gajos disseram assim: é melhor reduzirmos o nome. Ora, portanto, como este instrumento começou a dar muito forte o som, se calhar é melhor chamarmos-lhe piano. Vamos passar só a chamar piano. Quer dizer, e isto é uma ciência que se chama organologias. É uma ciência, tá? É uma ciência. Aí, depois, não te preocupes com isso. Mas qual era a solução? Piano forte, fortíssimo? Qual era a solução? A solução era deixar piano forte. Piano forte. Não, é continuar a chamar-lhe piano forte. E o outro é que passava a piano. Qual? O piano forte. Exato, exatamente. Isso aí já era mais correto. Causa italiana. E... Alguém tem alguma coisa para terminar? Tem coisas para dizer. Talvez só terminar uma frase de... Não, é só... Os instrumentos, eu acho que... Os instrumentos. Só para dizer os nomes. Vamos usar a Roland. Eu vou usar a Roland GR303. Os pedais Boss, o Distortion, o Phaser Chorus e o Delay cor-de-rosa. Esse é o que vem dos Divo, do concerto dos Divo? Exatamente, dos Divo, exatamente. Não, é o equalizador. O equalizador dos Divo, isso era o que eu punha também na guitarra. E o António Duarte vai tocar no Júpiter 6 e na Dramatics. E também o pedal delay que vai usar na guitarra que vai simular na Dom de Luís, que era o instrumento chama-se Dom de Luís. A primeira vez que eu fui a Nova Iorque fomos a uma loja de instrumentos musicais e eu queria comprar, vi na noite anterior o Fred Fries a tocar assim com arco numa guitarra deitada e eu no dia seguinte venho na loja um instrumento de mármore com as cordas de guitarra e disse: quero isto. E então os gajos, o tipo, o dono, disse assim: you crazy guys. Sim, já tinha aquilo para aí há 20 anos, ninguém comprava e agora finalmente. E então quando estávamos a comprar, o Jorge vem a mim e diz: olha, está ali o Dom de Luísa. E eu olho. Também sou ele que podia reconhecer um agora, desses. eu garanto que quase 90% que não era o Dom de Luís. Era baixinho. Quase não, mas não era o Dom de Luís. Porque essa era uma característica. Exato, típica. Jorge era baixinha, não é o Dom de Luís. É o Dom de Luís, está em Nova Iorque, é o Dom de Luís. Não são os Reis Magos. Pronto, qualquer coisa. E então é o Dom de Luís. E então chegamos a casa, quando chegamos ao estúdio, e eu assim: e o que é que se vai pôr no disco? Ficha até isto é o que é? Dom de Luís. E assim ficou e até assim hoje. Ficou até hoje. Ao ponto de ser uma guitarra já é Dom de Luís também. Exato, exatamente. E foi recuperada porque ela andava assim, coitadinha. Já agora é uma mini guitarra assim de brinquedo de Toys R Us e é também Dom de Luís. É Dom de Luís. Reproduziu-se. É sempre Dom de Luís. Sem querer, reproduziu-se. E pronto. Acho que se calhar. A questão de Nova Iorque também podia. Bem, Nova Iorque foi importante. Porque é Nova Iorque que se dá uma mudança. Sim. Nova Iorque é loucura porque de repente eu estar no dia anterior a cantar Quero ver Portugal, não sei, e de repente saio na Broadway e fico assim a olhar para o cine e aqueles caras, aquela coisa, e logo nessa noite vou ver, assim, estilo logo assim para acalmar, na mesma noite vejo Derek Bailey, Fred a solo, Fred Fritz a solo, Joel Leandro a solo, John Zorn a solo, Bill Laswell a solo, Ciro Batista a solo, e depois todos, e Peter Brotzman a solo, e depois todos juntos. Pronto, e eu de repente aquilo terminou e disse assim: eu não quero mais fazer isto, eu quero ser músico, acabou o GNR, a coisa, acabou tudo, eu quero é fazer isto. E fui logo comprar o instrumento, a Dom de Luís, no dia a seguir, precisamente para mostrar e para reforçar que era aquilo que eu queria fazer. E cheguei e comecei, e disse, reuni com o Reininho e o Toli na altura, porque o Alexandre tinha o despedido em Virado de Moura, e reuni-me com eles e disse: olha, o GNR a continuar
é de estúdio, estarmos a fazer um disco e depois, quanto muito, damos 3 concertos. Um no Porto, Coimbra e outro em Lisboa. Não vamos andar aí a tocar assim, naquela altura, fogão, andar aí naquelas terras assim, Nelas, ou sei lá o quê. Já chegamos a Nelas. Acabavas de perder o público delas. Perdão, existe mesmo Nelas? Acho que existe. Então, manecas, ou assim, qualquer. E digo isto e eles dizem assim, Toli, mas isso não dá para o bife. E eu disse, não dá para o bife. Eu estou a falar de música, estás a falar de gastronomia, aqui, pronto. E foi assim que a coisa... Porque realmente a Nova Iorque é quase ou tão mais importante. Depois e vai. Pois sim. E quem é o Dr. Puto? Que toca no... Pois o Dr. Puto é o segredo. O Dr. Puto é um bocado como, uma espécie de uau. Os Can, Exatamente. E os Residents. Que encontravam o cantor japonês no metro. Olha, queres cantar? E foi exatamente assim. Por exemplo, esta história se calhar nunca foi contada, mas por exemplo, de repente o Jorge andava ali naqueles esquemas, coisas, disco e tal, assim, e de repente. Quem é que vai participar no disco? O Toli. Porquê? Porque eu e o Toli éramos amicíssimos, inseparáveis. Íamos, por exemplo, convidavam para produzir variações e eu dizia, só vou se for o Toli. E o Toli ia. Vamos convida para produzir não sei quem, a Manuel Morgan, só vou se for o Toli. Quem ia cantar no Que Tu Telecto e quem ia entrar no Que Tu Telecto era o Reininho. Só que a determinado todo o Jorge percebeu assim: espera aí, já está o Rua. Já está o Toli, e se tiver o Reininho, está o GNR, eu sou o GNR. E então, coisas assim, não nos disse nada. E um dia já, e quando é que isso é o Reininho? Não é Reininho, já arranjei um cantor. Quem é o cantor? É o Dr. Puto. Só o nome, gostei logo, não é assim, Dr. Puto. Eu disse assim, Dr. Puto, ótimo, que é. E ele canta. Faz sentido. Assim, e canta em algum grupo, assim, ele canta muito bem, assim. E de repente era o Dr. Puto, quem é? Eu comecei a dizer às pessoas, vou gravar em Lisboa, onde é Emília, e quem é? Sou eu, Toli, o Jorge e o Dr. Puto. Eu não sabia quem é, mas dizia, quem é o vosso vocalista? É o Dr. Puto. Quem é o Dr. Puto? É o Dr. Puto. E finalmente aparece o Dr. Puto, não é? E pronto, e aparece o Dr. Puto, e de repente, estou já cantando. Não, nunca cantei. Eu não sei. Mas gosto de cantar. E o que é que cantas assim? David Bowie, assim, bem. Ok. E tens letras? Não. Ok. Olha, ele não tem letras, que letra é? Isso, vai assim a cada bem, peguem 3 bandas desenhadas, está lá. Olha, pega lá, esta é em italiano, esta é em inglês, não canta em português, isto é em inglês e coisa, usa-te aí, está aí, as letras do disco estão aí, pronto, e deu-lhe as 2 bandas desenhadas, e pronto. E de repente ele foi. E era assim, canta. A única ordem que ele tinha era que tinha que entrar no tempo. Tinha que entrar, assim, estilo. E nós estávamos num estúdio semelhante a este, estamos aqui a gravar no podcast, que é uma sala com a divisão da sala para o outro lado tem um vidro para nos verem e nós vemos o que se passa do outro lado. Lá era a mesma coisa. E então nós dávamos o sinal. E ele não entrava a tempo, era estilo, por exemplo, era agora, ok. Uma vez, 2 vezes, agora, não estamos a falar na altura de digital, era sempre que ele falhava, eram mais 10 contos de fita ao ar, não é? 10 contos é tão bonito. E o Jorge começa assim, tipo, não, isto não pode ser, espera aí, eu vou ali e resolvo o problema, ponho a gravar, quando eu chegar lá, ponho a arrasar. O que é que ele vai fazer? E então vimos-lo a ir e pôs-se por trás desapareceu atrás do Dr. Puto. E nós, onde é que está o Jorge? Não sei, ninguém via. Porque ele estava mesmo atrás do Dr. Puto. E então estava o Dr. Puto de pé. E o Jorge disse, não lhe deem sinal nenhum que eu trato disso. Não lhe deem sinal nenhum. E nós, vamos ver, até quero ver como é que a coisa vai resultar. Então. E vai... E chega o momento dele entrar e vai... I know that I feel that. E nós, olha, entrou no tempo. Está boa. Pronto. Segundo tema. Ok, espera aí, eu tratei. Lá vai eu, desapareceu já. When I go. Olha, entrou no tempo. Pronto, e assim foi os temas, que coisa, entrou no tempo. Até perguntamos, o que é que tu fazias? Então ele estava com umas calças de ganga, o Dr. Puto. E o Jorge punha-se por trás com um isqueiro, o bico. E antes um bocadinho acendia o isqueiro e quando ele sentia a queima dela, por isso é que todas as músicas do disco, se agora ouvirem, começa assim,
I know that I fly. A primeira sílaba é ai, é a dor agonizante do Jorge que é maluco do Dr. Puto. E quem é Dr. Puto não sabe. Não sei o nome. É o Dr. Puto. Continua a ser eu acho que ele é hoje o Dr. eu acho que ele é Puto. o Dr. Puto. Mas depois acho que entrou num grupo Neomonovar. Olha como é que eu decoro estas coisas. Neomonovar. Eu não sei dizer o meu nome inteiro e sei o meu cérebro tem dessas coisas.